A história do carro moderno parece simples, né? Mas na verdade, ela é cheia de reviravoltas, rivalidades geniais e até uma viagem secreta que literalmente mudou o mundo. Então, bora mergulhar nessa história. Quando a gente pensa em quem inventou o carro, alguns nomes vêm à cabeça. Mas a verdade é que não foi uma pessoa só. A criação do automóvel foi uma corrida, sabe? Uma longa jornada de tentativa e erro. A grande questão aqui é: quem foi que cruzou a linha de chegada primeiro com algo que a gente pode chamar de um carro moderno? Então, olha só, isso aqui não é só uma aula de mecânica, não. É uma baita história sobre competição, sobre inovação de ponta e uma aventura super audaciosa que deu vida à máquina que define a nossa era. Para a gente entender essa invenção, a gente precisa primeiro entender qual era o problema. Por mais de um século, vários inventores tentaram criar um veículo que andasse sozinho, uma carruagem sem cavalos. Mas o que separa essas primeiras tentativas do verdadeiro automóvel? Vamos pegar, por exemplo, o vagão a vapor do Nicolas Cugnot, lá de 1769. Genial para a época, com certeza, mas era tudo menos prático. Era pesado, ineficiente e, o ponto principal, perigoso. Ele chegou a protagonizar o primeiro acidente de trânsito da história. Um carro moderno precisava ser prático, funcional e, acima de tudo, seguro. Pois é, o vapor claramente não era o caminho. A solução estava na combustão interna. O belga Etienne Lanoir criou um motor e o colocou num veículo de 3 rodas. Foi um momento histórico, a primeira viagem de um carro com motor de combustão interna. Mas com uma eficiência de só 4,6%, ele era lento e bebia um combustível absurdo. Ou seja, a ideia existia, mas a tecnologia, essa ainda precisava evoluir bastante. E aí que entra a verdadeira virada de chave, sabe? A peça que faltava nesse quebra-cabeça todo veio de um engenheiro alemão que não estava nem tentando construir um carro. Ele queria construir um motor perfeito. Então, o pulo do gato está aqui. O motor de 4 tempos do Nicolas Otto. A grande sacada foi a segunda fase, a compressão. Ao comprimir a mistura de ar e combustível antes da faísca, Otto conseguiu tirar muito mais energia. E isso tornou o motor mais potente, mais silencioso e, o mais importante, muito mais eficiente. Gente, a diferença era absurda. A eficiência pulou de 4,6% no motor do Lenoir para quase 15% no do Otto. É um salto de mais de 300%, imagina só! Esse motor era mais leve e seguro que uma caldeira a vapor e potente o suficiente para competir de verdade com as carruagens. Pronto, a porta para o carro moderno estava oficialmente escancarada. Então, com o motor certo finalmente na mão, o cenário estava pronto para uma verdadeira corrida. 2 engenheiros alemães, ambos trabalhando com essa ideia do motor de 4 tempos, viram o potencial e se jogaram na busca para criar o primeiro automóvel prático do mundo. De um lado da pista, a gente tinha o Gottlieb Daimler. Ele era um cara especialista em motores, chegou a ser diretor na empresa do Otto. Depois de uma briga, ele saiu e, junto com seu parceiro Wilhelm Maybach, focou em criar um motor leve e de alta rotação. A estratégia dele foi bem prática, bem direto ao ponto. Pegar o melhor motor que ele conseguiu construir e adaptar numa carruagem que já existia. E do outro lado, Carl Benz. Ele não pensava só no motor, ele era um visionário do veículo como um todo. Sua esposa, Berta, foi essencial nessa jornada, usando o próprio dinheiro para financiar o sonho dele. E o objetivo do Benz era bem diferente do Daimler. Ele não queria adaptar uma carruagem, ele queria projetar um automóvel do zero, onde o motor e o chassi fossem uma coisa só, integrados. E aí, no meio disso tudo, um evento jurídico veio para acelerar as coisas de vez. Advogados descobriram uma patente teórica mais antiga para um motor de 4 tempos e, em janeiro de 1886, a patente do Otto foi anulada na Alemanha. De uma hora para outra, a porteira se abriu. Qualquer um podia construir e vender um motor de 4 tempos sem pagar royalties. A corrida estava no seu auge. Bora dar uma olhada em como isso ficou na prática, nos veículos em si. O carro do Daimler era basicamente uma carruagem com um motor enfiado nela. Já o do Benz era algo completamente novo. Um chassi de aço construído em volta do motor, com ignição elétrica e um design todo integrado. Dá pra ver, né? 2 filosofias totalmente diferentes. E foi por isso, por ter criado o primeiro veículo realmente integrado, que o carro Benz foi mais rápido no gatilho. Pouquíssimos dias depois da patente do Otto ser anulada, em 29 de janeiro de 1886, ele registrou a patente do seu Patentmotorwagen. Esse documento é, até hoje, considerado a certidão de nascimento do carro moderno.
Só que, né, ter uma patente na gaveta não adianta nada se ninguém bota fé na sua invenção. O carro do Benz precisava de mais que um inventor. Ele precisava de alguém que provasse o seu valor para o mundo inteiro ver. A verdade é que o Carl Benz era um engenheiro genial, mas como vendedor, ele era péssimo. O pessoal via o carro dele não como o futuro, mas como uma curiosidade barulhenta, perigosa. Vendas, zero. A invenção corria um sério risco de virar só uma nota de rodapé na história. E é nesse momento que Berta Benz entra em cena para mudar o jogo. Cansada de ver a falta de atitude do marido, ela tomou uma decisão radical. Em agosto de 1888, sem falar nada pro Carl, ela pegou o carro, colocou os 2 filhos dentro e partiu numa viagem de 104 quilômetros para visitar a mãe. E ela não foi só motorista, ela foi a mecânica. Usou um alfinete de chapéu para limpar um duto de combustível, a liga da própria meia para isolar um fio e comprou combustível numa farmácia. Ela provou na prática que o carro não era só uma ideia maluca, ele funcionava. Aquela viagem da Berta foi basicamente a primeira campanha de marketing de um carro na história e o teste de qualidade mais rigoroso que existia. Ela não só chegou ao seu destino, como provou para o mundo todo e talvez até para o próprio marido que o automóvel era viável, era confiável e sim, era o futuro. Bom, a partir dali, o automóvel engatou a quinta e acelerou direto para o centro da nossa vida moderna. Mas o legado dele é complexo, cheio de contradições. E uma das grandes ironias dessa história toda é que, em 1926, as 2 empresas fundadas por aqueles rivais pioneiros, Daimler e Benz, se uniram, criando a Daimler-Benz, que hoje a gente conhece como Mercedes-Benz. Pois é, os 2 caras que disputaram para ver quem criava o carro acabaram, no fim das contas, debaixo do mesmo teto. Mas, claro, esse progresso todo teve um preço. Décadas depois, o livro do Ralph Nader jogou um holofote numa verdade bem incômoda. A indústria que nasceu de uma inovação genial tinha se tornado meio relaxada com a segurança, tratando acidentes como se fossem um custo inevitável do negócio. E essa é a grande dualidade do carro, né? Ele nos deu uma liberdade de movimento que nunca tínhamos tido antes, remodelou nossas cidades, nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe junto uma bagagem de problemas que a gente está tentando resolver até hoje. Acidentes, congestionamentos e um impacto gigantesco no meio ambiente. No fim das contas, a história do automóvel é essa busca sem fim por um motor melhor.